pela própria natureza, és bela, és forte, pobre e luminoso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, não agrada só que salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o barulho sempre estrelado, e digno verde louro dessa fórmula, faz do futuro e glória do passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, eternamente adora a morte, terra das vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, mas mãe, gente, pátria amada, Brasil. Neste ano, superamos a edição passada do evento e batemos novo recorde de trabalhos inscritos, 321 trabalhos classificados, sendo desses 263 na forma de apresentação e 58 em comunicação oral. Neste momento, convidamos a diretora do Campus Canoinhas, a doutora Fabiana Lúdica, para que faça o uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento o professor Dr. Luciano Bentley, reitor em exercício, e assim estendo os cumprimentos às demais autoridades aqui presentes. Cumprimento em especial, e já agradeço a presença, do diretor de Ciência e Tecnologia da FAPESC, doutora Mauri Povo, representando neste ato o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. É com imensa satisfação que recebemos hoje, no campus da UNC Canoinhas, a 9ª edição do CIPEX, o 6º seminário dos grupos de pesquisa e o 4º seminário do PIBID. Esse evento de ensino, pesquisa e extensão permite a integração entre os diversos atores da Universidade do Contestado e é uma oportunidade maravilhosa para a troca de experiências. Eu fico muito feliz que o primeiro evento que recebo como diretora do campus seja o CIPEX. Para os que ainda não me conhecem ou não sabem, eu sou egressa do curso de farmácia aqui da UNC Canoinhas e desde a 6ª fase do curso eu participei como aluna de iniciação científica em várias edições do evento, o que contribuiu de forma muito expressiva para a escolha da minha carreira posterior como pesquisadora e docente. Eu espero que eventos como esses, como o CIPEX, contribuam também para aflorar o cientista que existe em cada acadêmico que está aqui. Eu encerro a minha breve fala agradecendo a presença de todos os professores, acadêmicos, pesquisadores dos 5 campi da UNC que vieram a brilhantar esse evento. Agradeço ainda a todos os funcionários do Campus Canoinhas que contribuíram para que esse evento fosse possível. Sejam todos bem-vindos, fiquem bem à vontade e aproveitem ao máximo o nosso evento. Obrigada. Neste momento, convidamos o reitor em exercício, Dr. Luciano Bentley, para o seu pronunciamento. Gostaria de saudar o nosso palestrante, a Mauri, nosso pró-reitor de pesquisa, extensão, pós-graduação, professor doutor Gabriel, professora doutora Marilene, nossa pró-reitora de ensino, e a diretora do campus, doutora Fabiana,
E assim eu gostaria de saudar todos os demais diretores aqui presentes, professor Robson, professora Ana Paula, Ana Cláudia, professora Elisete, assim como todos os coordenadores de cursos presentes. Em nome da nossa reitora, é com grande satisfação que nós fazemos e contamos com mais abertura do encontro do CIPEX. Nós, na verdade, para nós é com grande satisfação quando nós vemos que na missão da nossa universidade nós temos construir e difundir conhecimento e tecnologia, formando cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade humanizada e sustentável. Quando nós nos deparamos com o nome CIPEX, com o 6º encontro, com o 6º seminário de pesquisa dos grupos de pesquisa e o 4º PIBID, nós temos a certeza que nós estamos cumprindo uma parte da nossa missão, uma parte daquele planejamento que em 2014 a nossa reitora nos colocava, que era justamente expandir o ensino, a pesquisa e extensão para que pudéssemos avançar na contribuição de uma sociedade mais humanizada. Agradecemos a todos, agradeço em especial aos professores, aos pesquisadores, pelo empenho que, além da sala de aula, ainda dedicam o seu tempo à orientação, aos trabalhos e à pesquisa. E, especialmente, me dirijo a palavra a vocês, acadêmicos. Afinal de contas, como a nossa própria diretora do campus lembrou muito bem, a importância que tem esse evento talvez não fique muito claro nessa noite. Talvez demore 1 ano, talvez demore 2, talvez demore 3 anos, mas ele tem uma enorme importância, não só na vida acadêmica de vocês, mas na vida profissional. Com certeza, quem está hoje participando do nosso seminário, participando dessa noite, tem um diferencial, e vai ter esse diferencial também na vida profissional que vocês escolheram. Vocês sabem que hoje, independente da profissão que se escolhe, o mundo requer muito mais atitude, e isso vocês já têm. Em nome da professora Solange também, quero deixar o agradecimento à FAPESC, que tem sido parceira nas oportunidades e nos momentos de possibilidades dos nossos trabalhos. Aproveitando também a representação do governador Moisés, nós da universidade agradecemos a possibilidade e o que aconteceu, a disponibilidade dos recursos do Unidu na última bolsa, que contribuiu que também a gente pudesse estar com mais bolsas de pesquisa destinadas aos nossos alunos. Então, gostaríamos que levasse ao presidente da FAPESP e levasse também ao governador o nosso agradecimento em nome da Universidade do Contestado. Dizendo isso, a equipe de gestão deseja a vocês que essa noite seja uma noite muito produtiva, que possa ficar marcado realmente na vida acadêmica profissional de vocês. O obrigado da UNC. Agradecemos a presença, então, das autoridades e convidamos para que retornem aos lugares reservados. Formado em agronomia pela UDESC, mestre em fitopatologia pela UNB, doutor em fisiopatologia pelo Imperial College de Londres e pós-doutor pela Universidade de Nebraska. Professor pesquisador da UDESC, ocupou os cargos de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, secretário de cooperação interinstitucional e internacional, diretor da editora universitária e consultor da CAPES, CNPq e INEP. Professor titular do corpo docente permanente do curso de doutorado e mestrado em produção vegetal e mestrado em rede de educação inclusiva, com dezenas de orientações de tese, dissertação, monografia de cursos, lato sensu e iniciação científica. Possui mais de 100 trabalhos publicados em periódicos, qualis nacional e internacional, livros e capítulos de livros na área da fitopatologia. Consultor ad hoc de diversas revistas científicas. Neste momento, convidamos o palestrante da noite, o senhor Amaury Bogo, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPESP, para fazer o uso da palavra e falar sobre o tema a importância da pesquisa na vida acadêmica e profissional. Boa noite a todos e a todas, em nome do governador Carlos Moisés e do presidente da FAPESC. Eles estendem um agradecimento, e, em especial ao Luciano, reitor em exercício, e estendo
o agradecimento do convite a todos os outros e principalmente aos alunos. Pelo que ela falou, o currículo parece bem grande, mas nada do que a carreira acadêmica tem por obrigação de dividir a vocês. Eu quero fazer uma conversa com vocês hoje sobre alguns pontos que alguns podem estar perguntando: o que é a FAPESC? Onde ela existe? O que ela é? Então, assim, o ponto principal hoje não somos nós. Nós somos apenas atividade meio para atingir a atividade fim para vocês. Então, assim, hoje nós vamos fazer uma troca de ideias. Por quê? Porque o espaço da ciência, tecnologia e inovação é o mote do desenvolvimento tecnológico que nós temos como obrigação. E vocês são os agentes. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entrar dentro do universo de vocês e fazer com que vocês consigam transferir o que vocês podem nos contribuir e fazer a atividade meio se tornar atividade fim. Então eu vou fazer, primeiramente eu quero pedir um pouquinho de desculpas porque a configuração da apresentação foi feita pelo Macintosh e daí quando você tenta fazer a compatibilização com o Windows, ele perde um pouquinho a cor, então parece meio monocromático, tá? Mas o principal é a troca da nossa ideia e da nossa filosofia sobre a importância da pesquisa na vida acadêmica e profissional. Então, assim, eu acho interessante a gente, pelo menos, começar a pensar o que é ciência e tecnologia, quem nos aporta para que a gente possa, então, realizar essa atividade. Então, a própria Constituição Federal, ela preconiza no artigo 218 o papel e a relevância do Estado no seu papel como agente de financiador e fomento da ciência, tecnologia e inovação. Então, a própria Constituição obriga os estados da federação a exercerem esse papel. Claro que entre um ambiente acadêmico, a gente sempre sabe que o Estado, a União, sempre, quando há um momento de crise, é na educação e na saúde que ela se omite um pouco e não cumpre o seu papel. Então, eu sou muito crítico. Eu estou diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas sou um professor universitário e estou junto com vocês nessa árdua tarefa. Então, quando o governador me chamou para fazer essa contribuição, a gente sentou e eu disse assim, olha, se é para nós contribuirmos para uma nova etapa, não que a gente vá resolver os problemas, a gente vai tentar amenizar as causas. Então, eu estarei pronto para essa contribuição. E foi uma conversa muito franca e eu fiquei muito surpreso com o papel do Carlos Moisés. Ele não é um indivíduo politiqueiro. Ele tem pouco lastro político. Ele é um indivíduo extremamente técnico. E ele chamou um grupo bem heterogêneo, mas muito comprometido. Então, isso também pode esbarrar um pouquinho, porque vocês sabem que a ciência, tecnologia e inovação, o avanço dela financeiramente e intelectualmente está muito ligada à posição da Assembleia Legislativa. Então, nós precisamos ter um lastro político também. Então, a política está intimamente ligada nessa tríplice hélice para que o processo possa andar. Então, assim, infelizmente ou felizmente, nós precisamos ser pesquisadores, precisamos ser professores, precisamos ser alunos, mas nós precisamos também fazer política. O que é política? É tentar convencer a você que as nossas ideias elas possam tomar frente ao desenvolvimento econômico e sustentável do Estado. E daí, claro, a Lei 14.328 de 2008, que ela regulamenta a nível de Estado, pelo menos 2% da receita corrente do Estado. Então, assim, a lei está muito bem clara. Esses 2% que nós temos está dividido entre a FAPESC e o Sistema de Pesquisa Agropecuária, que é a EPAGRE. Então, 1% vai para a EPAGRE, para a ação FIM, que é o Serviço Agropecuário, e 1% é para a FAPESC. Pode parecer um valor bem ínfimo, mas nós chegamos a orçamentos em torno de 230, 240 milhões. A FAPESC sempre utilizou todo esse recurso? Não. Infelizmente, por não cumprimento do 10º, a gente então tenta arduamente convencer em cima das dificuldades financeiras que o Estado tem, poder
cumprir com essa prerrogativa. Então, assim, a nova gestão vislumbra que, como nós temos apenas 1% do recurso, nós temos que ser eficiente com pouco dinheiro. E a eficiência está onde? Em dar transparência. O papel do Estado é dar transparência e tudo o que for recursos vindo da contribuição de cada um de vocês deve ser exposta através de uma chamada pública. O que é chamada pública? Um edital público para que todos possam participar. Tá? Então, essa é o nosso papel de frente. O erário público deve ser disponibilizado para que todos possam participar e contribuir. Então, tendo a lei federal na Constituição, a lei estadual, nós podemos, então, falar o que é a FAPESC. A FAPESC sempre foi delineada como uma agência de fomento, um banco. Não, ela não é isso. Além desse papel, ela tem o papel principal de preconizar os temas estratégicos de ciência, tecnologia e inovação para Santa Catarina. Nós temos um estado extremamente diverso. Nós podemos trabalhar com as áreas das engenharias no setor norte, vir para cá, podemos ir para o oeste, a agropecuária, e podemos ir para a região têxtil, a região do Vale do Itajaí, então cerâmico no sul do estado. Então nós temos uma diversificação e nós precisamos olhar a peculiaridade de cada região. Então o que acontece? A FAPESC, ela surgiu em 1990 como um fundo rotativo de fomento, pesquisa e inovação. Então ele era apenas uma política e não estava totalmente implantada. Então, em 97 surgiu a FUNCITEC, que é o fundo que administrava essa transferência do governo do estado para a ciência e tecnologia. Não existia ainda a palavra inovação. Então, em 2005, a FAPESC partiu da FUNCITEC e se tornou a FAPESC. E daí, somente em 2011, surgiu a palavra inovação. Então, inovação hoje em dia está na boca de todo mundo. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Todo mundo fala em inovação e sustentabilidade. São dois adjetivos que dá um ar de aristocracia, um ar de conhecimento, mas nós temos que ter muito cuidado. Por quê? A inovação pode ser todo e qualquer produto ou ação que vá gerar um avanço dentro de um pequeno sistema ou como uma grande ferramenta tecnológica. Então, assim, quando a gente fala em inovação, pode até ser uma alteração de um rito processual dentro de uma pró-reitoria. Se esse rito faz com que o sistema se alavanque um pouco, nós já estamos falando em inovação. Então, recentemente, nós temos agora aberto o edital STEMer, que está premiando 12 diferentes categorias. Desde o aluno do 2º grau, que tem na feira de ciência lá no colégio, nós estamos avaliando. Então, a gente, infelizmente, não tivemos a capilaridade que a gente estava esperando que as escolas forçassem os alunos a se inscreverem as suas ideias, tá? Então, assim, é a primeira vez na história de Santa Catarina que o Estado vai lá na ponta, lá no ensino fundamental e médio, vai premiar boas ideias. Depois nós temos o TCC, que envolve vocês, nós temos o professor pesquisador, que envolve também vocês, nós temos as empresas, tá? Então, são 12 diferentes categorias. E final de semana, agora no próximo final de semana já deve sair o resultado e nós esperamos que esse prêmio STEMer se torne corriqueiro, porque ele está dentro da Lei de Inovação do Estado. Recentemente, o governador nos incumbiu, faço parte dessa comissão, da regulamentação da Lei de Inovação Tecnológica. Tá? Então vai dar uma mudança muito ampla. Por quê? Sempre se pensou que o público não podia misturar os recursos com o privado. Tanto pode, como vai e como deve. Mas também nós temos que nos preocupar com a educação superior no estado de Santa Catarina. O sistema CAF foi um dos primeiros sistemas que interiorizou a educação. Ela tem um papel relevante dentro da educação superior. Hoje em dia, se nós pegarmos números, o sistema CAF forma muito mais alunos do que a rede pública. Então é o seguinte, nós não podemos deixar de ver isso, porque
a rede pública não conseguiu interiorizar de forma tão eficiente como o sistema CAF. Hoje nós não estamos mais falando de universidades privadas, estamos falando de universidades comunitárias. Isso quer dizer, ela tem um papel privado-público. Isso quer dizer, ela precisa se automanter. Esse sistema é muito agressivo, então nós temos que nos preocupar em dar para vocês educação de qualidade sem perder a autonomia que cada um elege dentro do seu sistema. Então o ENC vem recentemente sofrendo algumas alterações, algumas mudanças que faz parte da educação superior. As universidades públicas estão agora olhando a carta de cursos que ela tem, se ela vai precisar fundir ou não. Algumas carreiras hão de desaparecer e novas surgirão. Então esse é o novo avanço da ciência e tecnologia e por isso que nós temos que nos preocupar com a palavra inovação incluída dentro do papel principal da FAPESC. E em 2019, a reformulação administrativa em que a FAPESC ela não mais adotará algumas políticas anterior quando não havia o papel inovação. Hoje em dia vai ser tudo chamada pública. Não há mais espaço para nós pensarmos em planos estratégicos para uma região em detrimento de outras. Nós precisamos desenvolver todos de forma harmônica. Claro que algumas regiões têm, por natureza, um potencial tecnológico maior do que outras, mas nós não podemos deixar as áreas ou as 6 mesorregiões descobertas neste sistema. Então, eu simplesmente abordei para vocês a missão, a visão e os valores que nós entendemos que faz parte desse sistema. Então a FAPESC vai deixar de ser somente um banco de financiamento da ciência e tecnologia, como ser ente hoje. Então o Estado implantou o sistema EPROGE, que é um escritório estratégico ligado à Casa Civil, em que todas as secretarias e autarquias transferirão suas necessidades, suas metas. Por quê? Nós não temos recurso para poder desenvolver todos os projetos. Então nós vamos elencar quais são os planos estratégicos de cada um. Então, como a FAPESC executa esses objetos dentro desse objetivo maior? Então nós temos a área de pesquisa, a área de inovação, a área de difusão, premiação e recursos humanos. Então vocês veem que é um papel extremamente importante. A pesquisa, ela é fomentadora dos dados que vai para a inovação. Então, é o seguinte, uma ideia, um processo, um serviço, ele surge a partir de um dado da ciência básica ou da ciência aplicada. Então, nós temos que pensar que a inovação, ela surge daqui. E aqui é onde estão as ICTs, as instituições de ensino superior. Tá? Então, a nova lei de inovação tecnológica vai dar o papel em que a empresa terá que procurar a parceria público-privada. E é aí que nós vamos ter a grande diferença. Porque sempre se achou que a academia não poderia se torcer às necessidades do mercado porque ela era aristocrata. Ela fazia ciência e não poderia vender a sua tecnologia. Claro que ela deve. Se nós temos uma empresa aqui em Canoinhas que precisa desenvolver, por exemplo, um software para gerenciamento do Sistema Único de Saúde específico de Canoinhas, por que não a universidade, dentro dos seus cursos, faz o desenvolvimento, a empresa financia e gera um produto e serviço para a comunidade? O que o Estado ganha? Vocês podem dizer, não, mas daí esse produto a empresa vai vender, esse software? Sim, ela vai vender, mas ela vai gerar impostos, ela vai gerar emprego. E essa é a parceria perfeita para o Estado. Por quê? O nosso papel é fazer com que a gente desenvolva políticas para fazer com que a vida do cidadão seja melhor. Então nós temos que ter uma sustentabilidade. Tá? E é assim que nós vamos conseguir fazer com que nós consigamos desenvolver e diminuir as diferenças sociais existentes dentro do nosso Estado, apesar de nós sermos referência a nível nacional. Tá? Então, hoje em dia, nós temos
42% dos nossos orçamentos para a área de inovação, 32% de pesquisa, 23% de formação de recursos humanos e uma nova fatia de 1% na cooperação internacional. Eu fui secretário da Universidade da UDESC durante 8 anos e a UDESC conseguiu se abrir muito nas parcerias internacionais. Por quê? A internacionalização não é mandar nós para fora, é trazer de lá para dentro. Então, assim, quanto mais nós tenhamos parcerias internacionais, mais nós oxigenamos as ideias dos nossos alunos. Por quê? 1, 2, 3 alunos internacionais que chegam aqui, eles vão gastar tempo, ideias e diferentes formas de ver. E claro que é importante que também nós tenhamos o contrário. Então, essa atividade nós ainda não tínhamos dentro da FAPESC. Então, hoje em dia, nós temos um edital de fluxo contínuo. O que é um edital de fluxo contínuo? Um edital está sempre aberto. Você pode submeter a qualquer momento. Qual é a filosofia? Nós temos muitos fundos internacionais disponíveis para ciência e tecnologia. Fundação Newton, British Council, podemos Air de France, nós podemos a Fundação Rockefeller, nós podemos falar sobre o Euroscience, tá? São todos editais internacionais que você pode submeter qualquer ideia, projeto ou filosofia de ideia que possa ser avaliado internacionalmente. Claro que daí você vai competir com um número muito significativo de internacionais, mas se o teu mérito for positivo, isso quer dizer, como acontece com o CNPq, a gente submete e chega lá. Você teve mérito, mas não ficou no ponto de corte do recurso financeiro. Então você submete para o edital da FAPESC e daí você já tem avaliado internacionalmente. Então a FAPESC se compromete, uma vez que você foi avaliado internacionalmente e teve mérito, nós financiamos. Então ele é fluxo contínuo. Então o que nós precisamos? Nós precisamos que vocês, alunos, professores, estejam sincronizados nessa nova filosofia. Se vocês observarem, de julho para novembro nós lançamos 17 editais. Foi um trabalho hercúleo para conseguir fazer com que nós conseguimos movimentar quase 50 milhões de reais nesses 17 editais. Tá? Então, assim, temos que começar a pensar nesta filosofia. Hoje em dia nós estamos com 804 projetos, quase 900 bolsas, que agora já está mais atualizada, e em torno de 2015, 2018, parceiros diretos e indiretos. Então nós estamos chegando a valores em torno de 129 milhões de reais. Claro que aqui nesse valor tem as contrapartidas dos agentes de fomento, CNPq e CAPES, porque muitos dos nossos editais, por exemplo, hoje o ProNEM, o ProEventos, o Tecnova, o Centelha, são editais de inovação tecnológica que têm a contrapartida do governo federal. Tá? Então, somando, nós passamos essa cifra. Então, o que a gente pode falar rapidamente sobre algumas coisas sobre a pesquisa? Atualmente, nós temos 17 editais na praça. Então, são editais que vão desde recursos humanos. Acredito que a UNC ganhou bolsas para os cursos de mestrado. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma força-tarefa. A gente não recebeu recursos da CAPES e do CNPq. Vocês sabem que houve um corte a nível nacional. Então, nós chegamos lá no governador e disse: governador, o senhor tem que bancar as bolsas nossas e a do governo federal. Eu disse: não tem dinheiro. Se tem, o senhor tem que apertar. Daí alguns perguntaram: mas por que não bolsa para o doutorado? Não, porque ainda os nossos programas de pós-graduação a nível de estado estão mais dependentes dos programas de mestrado do que do doutorado. O doutorado vai ser para o próximo ano. Então ele simplesmente bancou. Daí nós observamos que 215 instituições do Sistema de Educação Superior de Santa Catarina submeteram propostas e faltavam 24 bolsas para dar, 2 para cada programa. Retilíneo. Tá? E fomos lá: governador, precisa mais de 24. Daí de 7 milhões foi para 8 milhões e 60. Então, conseguimos com que todos os programas tenham pelo menos 2 bolsas, 2 novas cotas de bolsa
para esse aporte. Então, nós estamos com 26 grandes projetos estratégicos, envolvemos 25 instituições e mais de 3 mil parceiros envolvidos nessa filosofia. Aqui é para dar mais ou menos uma noção dos editais que nós estamos em projetos, como, por exemplo, o projeto de defesa civil que lançamos faz 2 semanas, 780 milhões para os recursos de defesa civil para prevenção de catástrofes, enchentes e outras catástrofes, principalmente enchentes e desmoronamentos em áreas mais marginais, né? O projeto de cooperação internacional, então, que eu já tinha comentado, 1,5 milhão, tá? Recursos do projeto Guarani e recursos hídricos. Vocês sabem melhor do que eu, Santa Catarina está sobre um dos maiores aquíferos que nasce no sul da Patagônia e vai até Minas Gerais e Goiás. Santa Catarina está realmente sobre uma quantidade de lençol freático de água extremamente rico. Durante 12 anos, os pesquisadores de uma rede que envolve Universidade Federal, Estadual, FURB, várias instituições do sistema CAF desenvolveram grandes estudos para saber como explorar aonde está havendo problema de contaminação do lençol freático e desenvolver políticas públicas. Então agora nós precisamos passar por um novo patamar. Inventário florístico florestal, que foi quase 2 milhões no ano passado, né? Projetos de inovação tecnológica de impacto da emissão de gases e outros projetos, principalmente alguns, por exemplo, o PPP, que são para jovens pesquisadores, o PRONEM, que é para pequenas e médias empresas que têm até 16 milhões de faturamento anual. Por quê? O que a inovação tem como ponto principal? A sua ideia, ela tem que ser financiada. Nós lançamos o edital Centelha. Centelha não é sem teto, centelha é centelha de uma faísca, de um isqueiro em pedra quando sai a faísca. Então, alguns pensam, mas centelha sem teto? Não, centelha é uma faísca inicial. Então, a sua ideia, ela precisa se tornar uma startup. Então, nós, por exemplo, Florianópolis já está na rota da inovação tecnológica internacional. Por exemplo, o prédio onde a FAPESC está sediada, que é um prédio do governo do estado, é uma incubadora. Essa incubadora aporta mais de 70 startups. Startups, o que é? São 2 ou 3 funcionários que tiveram uma ideia e estão tentando materializar isso num produto, num serviço. E o Estado precisa pôr dinheiro. Então ele põe na forma de subvenção. O que é subvenção? Eu dou para você e não quero nada em troca. Eu estou tentando minimizar o efeito de perda tecnológica, do risco tecnológico. Então, subvenção o Estado dá, porque essa ideia tem que se tornar uma startup e depois ela fica incubada realmente dentro do prédio em que o Estado paga as contas, porque eles estão iniciando uma ideia, eles não têm recurso. Então, o Centelha deu 60 mil reais para eles desenvolverem essas ideias. Depois, quando eles se tornam uma incubadora, nós entramos então no Tecnova. E assim nós vamos aportando suporte financeiro e tecnológico para que essa empresa consiga ir para frente. Porque o maior problema atualmente no Estado são as ideias que iniciam e no ano seguinte morrem. Por quê? Ela sofre pressão da competitividade. Então, a inovação tecnológica é o carro-chefe da atual administração do governo do Estado. Então, nós estamos com vários editais na praça que vão desde a sua ideia como universitário a uma startup, a uma incubadora, a uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte. Inclusive, o Tecnova está dando 400 mil reais em subvenção. Qual é o risco tecnológico? Só dar? Não, nós vamos treinar, nós vamos ficar 6 meses acompanhando através do Sebrae e de outras empresas que vão dar suporte a essas empresas para que o risco tecnológico, isso quer dizer que esses 400 mil acabem morrendo. Tá, mas professor, vão dar e como é que vocês vão controlar? Nós vamos acompanhar o avanço tecnológico.
Então, assim, Santa Catarina é um dos menores estados da federação e é o terceiro maior estado na área de inovação tecnológica. Alguns mais audazes estão falando que a região de Florianópolis está se tornando um pequeno vale do silício. Está mesmo. Tá? Então, o Sapiens Park hoje aporta uma inovação tecnológica muito grande. Então, assim, para vocês alunos, parece assim uns adjetivos que ainda não entraram na cabeça, mas são palavras que hoje em dia estão já quase no vocabulário português. E vocês têm que estar à frente disso. Gastem tempo e energia para estudar a filosofia da inovação tecnológica. Porque antigamente, se nós tínhamos a graduação, a gente já tinha um emprego garantido. Depois precisava do mestrado, de um doutorado. Hoje precisa de uma qualificação maior. E outra, não adianta ter toda essa qualificação se você pelo menos não domina o idioma inglês. Você tem o direito de falar qualquer idioma, desde que seja inglês. Dentro da universidade não tem mais espaço. Por quê? Todos os programas e serviços estão levando à inovação tecnológica e à difusão internacional. Então, claro que nós não podemos cobrir essa deficiência. Então, hoje em dia, o mercado prefere pegar alguém mais simples, mas que domine o idioma, porque treinar é mais fácil. Então, lanço o desafio para vocês. Aprendam o inglês se vocês querem estar à frente disso. E áreas para os próximos anos. A partir de 2019, 2020, nós queremos trabalhar com o CISNAND. Os CISNAND são os laboratórios de nanotecnologia. O Ministério de Ciência e Tecnologia lançou um edital de 4 milhões para os laboratórios. Para todos? Não, 4 milhões para cada um. Em Santa Catarina, nós temos, no máximo, meia dúzia de laboratórios de ponta. E esses precisam fazer pesquisa de alto impacto na área de nanotecnologia. Então, ali que vai as fibras ópticas, os pequenos chips na área da saúde, na área da hematologia, na área da tecnologia, robótica. Então, assim, precisamos também pensar em grandes avanços tecnológicos, mas também acompanhando essa cadeia evolutiva que hoje todo mundo fala ecossistema. Ecossistema é outra palavra que tem que ser falada 10 e tem que ter o ecossistema no meio. Tá? Mas primeiro nós temos que entender o que é esse ecossistema. Esse ecossistema são ideias, produtos, serviços e inovações que estão dentro de uma sequência em que você consegue fazer do que o professor Pardal se torne uma grande empresa. Então, esse ecossistema ele é autossustentável. E é assim que nós temos que pensar a nossa filosofia. Claro, nós temos parceria com o sistema CAF. Então, hoje em dia, nós estamos trabalhando com o sistema de termo de outorga. O termo de outorga é uma figura jurídica, é um contrato com um nome diferente. Isso quer dizer, termo de outorga, o Estado dá o professor, põe na conta dele e corremos o risco tecnológico. Então, ele vai desenvolver a pesquisa e vai fazer a prestação de conta e ele compra o produto, o serviço onde que ele quiser. Essa história de lei 8666, deixamos de lado, porque é o maior encalço na vida acadêmica. Não falei isso para vocês, tá? Não falei. Se alguém falar que o professor falou mal da lei 8666, eu nego. Mas o termo de outorga justamente veio. O CNPq fez isso, porque até na década de 2000 sempre tinha dinheiro para pesquisa, mandava para a universidade tinha que fazer a licitação para comprar o álcool etílico, para comprar as bases para fazer biologia molecular. E o que vinha? Ao invés de 5 minutos, meu Deus, como é difícil falar sobre isso. Então, voltando ao raciocínio, hoje em dia não, o CNPq sabe que o professor tem que gerar recursos humanos e pesquisa, dados, porque ele tem que publicar. Então ele não se preocupa mais em ter que fazer licitação e ele libera o termo de outorga. Recursos humanos. Aqui nós estamos em 10º lugar com relação a baixa população, alto PIB, grande concentração
de bolsas para mestrado e doutorado e faz com que Santa Catarina se torne destaque com relação ao número de doutores titulados. Olha a crescente que nós temos, tá? Percentagem de formação de doutores de Santa Catarina com relação ao resto do país, tá? As áreas que a gente titula: ciências da saúde, ciências humanas, agrárias, ciências sociais, e comparada com a de Santa Catarina. Então a gente vê, vocês veem que o nosso perfil é um pouco mais tecnológico comparado com os outros estados, em que as ciências agrárias para outros estados tem o PIB, que exerce uma pressão muito grande. Claro, os grandes produtores de soja, milho e algodão estão fora de Santa Catarina. Então as áreas possuem essa diversificação, né? Número de doutores titulados com relação ao PIB. Aqui, ó, Santa Catarina. Claro, São Paulo, né? Só para vocês terem ideia, os recursos da FAPESP, que é a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, é 1,8 bilhões. Então a FAPESP é a fundação mais rica e mais proeminente que tem no país. E ela é o ponto que a gente vislumbra. A gente sempre tem que olhar e se espelhar em alguém. Não é vergonhoso. Eu sempre me espelhei em pessoas que fizeram com que eu tentasse alcançar, mas sempre olhando para trás e tentando trazer quem eu posso junto comigo, né? Esse é o papel principal do professor universitário. Mestres titulados em Santa Catarina durante os anos, né? A percentagem, ó, de 4,2, comparado com outros estados, extremamente relevante. Mestre dos áreas, tá? Indicadores de produção científica. O Brasil está aqui, ó, em 14º. Olha quem estão: Espanha, Federação Russa, Austrália, Canadá, Itália, França. Nós produzimos muito recentemente, tá? Só que é o seguinte, nós começamos a alcançar números quantitativos, agora nós temos que apertar a qualidade. Por quê? Nós produzimos ciência para as nossas necessidades aqui do país, e às vezes elas não são necessidades externas. Então, às vezes, nós deixamos de desenvolver uma pesquisa para ser aplicada lá na comunidade importante do nosso bairro marginal, porque a gente tem que fazer ciência de qualidade para publicar no estrangeiro. Então, ainda há uma certa dicotomia com isso, mas foi bem pior. Estamos progredindo. Publicações, resultados da pesquisa. Então, o programa PPSUS, na área do SUS, desenvolvimento de problemas de mortalidade maternal, coisas que grandes países não têm, mas o Estado precisa investir. O projeto Bridge, né? Então nós temos parceiros com a Unisul, nós temos parceiros com o Sistema CAF, desenvolvendo projetos de pesquisa na construção de prótese para amputados, tá? Florístico e florestal, com a FURB. Então vocês veem que nós, a FAPESP, não esquece o Sistema CAF, porque nós temos um legado, uma responsabilidade social com ela, tá? E nós precisamos muito responder a isso, tá? Eventos, pró-eventos. Nós temos agora recentemente, eu queria mostrar um slide para vocês. Aqui, ó, a UNC tem 3 grandes eventos que foram financiados, tá? Então, assim, é muito difícil você comparar eventos da grande Florianópolis, que envolve grandes áreas da nanotecnologia, com o interior. Então, nós tivemos que fazer alguns, não mais do que 30% do recurso para a grande Florianópolis. Daí vem a Universidade Federal montada de faca e garfo para nos trucidar. Sim, nós precisamos fazer esse gatilho, porque eventos desse porte têm um efeito local muito maior do que lá. Só que para cada ação tem uma reação igual e contrária. Então, assim, você tem pouco recurso e você tem que se curvar às necessidades. Então, assim, às vezes, o ponto de vista filosófico meu, eu sou um indivíduo extremamente técnico, não sou político. Até o presidente, às vezes, me puxa as orelhas, Mauri, às vezes tu não deve falar muitas coisas, porque às vezes gera... Não, eu sou transparente. Em 10 minutos vocês me conhecem. Então, assim, é muito difícil falar de políticas sem pensar no efeito social, tá? Então, assim, foram modelos. Bolsas, ó, chegamos a quase 70 milhões
O estado de Santa Catarina, proporcional à população, é um dos estados que mais investe. Temos que investir mais, sim. 60, 70 milhões para ciência, tecnologia e inovação é pouco. É pouco. Nós precisamos ir buscar mais. Agora, a lei de inovação vai permitir que vocês possam bater na empresa. Devo já ter vencido o meu prazo, né? Já, né? A área de inovação, então, eu já falei para vocês dos sistemas dos nossos 7, 8 editais, Sinapse, Tecnova, tá? A nossa página está muito autodidata para vocês fazerem. Então, o meu papel principal em vir aqui e dizer para vocês, principalmente para você, aluno, saia da sua zona de conforto. Eu sei que muitos de vocês trabalham durante o dia e têm que estudar à noite. Então, assim, utilize essas oportunidades. Quem daqui submeteu a ideia de TCC para a premiação do STEP? Ninguém. Ó. Entende? Qual era o nosso papel da UNC? Você tem que bater de porta em porta e dizer, gente, vamos lá, qual é a ideia? Vamos ajudar. Entende? Daí o que acontece? A Universidade Federal submeteu mais de 500 propostas. Eles são extremamente agressivos no bom sentido. Agressivo quer dizer, eles são proativos. Tá? Então nós temos que criar essa proatividade. Tá? Então assim, temos que puxar para nós, dirigentes, essa ideia. Por quê? É que nem treinar pessoas para desenvolver uma atividade. Nós temos que estimular vocês a sair daquele papel e do caderno, tirar xerox para estudar para a prova nisso. Nós queremos vocês na vanguarda das ideias. Programa Centelha, Tecnova, Tecnova 2, Talento Inovador também. Esse é uma boa opção para vocês. Por exemplo, vocês devem ter laboratórios que vocês não têm profissionais. O Tecnova está aproximando, por exemplo, uma empresa. Quem é um empresário que tem um pequeno negócio que esteja aqui? Tem alguém, tem uma gráfica, tem uma padaria, tem um... Pronto, ele está precisando desenvolver um novo programa de software lá no computador dele, mas ele não pode contratar alguém, porque custa muito caro na folha de pagamento. Então ele se inscreve no Tecnova e consegue uma bolsa. 2 anos. O Estado paga e o indivíduo que ele contrata por uma chamada pública, vai lá, fica 2 anos lá, desenvolve o software que ele está precisando, terminou os 2 anos, o indivíduo é utilizado em outra. Então esse outro talento inovador, vocês podem se candidatar a concorrer a essas bolsas. São bolsas, ó, 3,5 para graduação, 4,5 para mestrado e 6 mil reais limpo com bolsa, que não paga encargos, é mais ou menos ganhar 10 mil, custa para a empresa em torno de 10 mil os encargos sociais para ele ter 6 mil na folha de pagamento. E bolsa não paga nada, entende? Então são essas oportunidades. O meu papel aqui é incentivar vocês a submeterem propostas. Quanto mais nós tivermos, maior é a qualidade. Steiner, falei. Cooperação internacional, falei. Projetos internacionais. Os nossos centros de inovação, eu queria falar mais, mas eu sei que eu estou sendo delicado. Tá? Os centros de inovação, então, é mais para o pessoal de fim de curso. Nós temos 13 grandes centros de inovação. Por quê? Centros de inovação que o Estado está construindo para fazer com que as empresas se incubem. Isso quer dizer, vá para aquele espaço público até ela conseguir tomar fôlego e construir sua sede própria, ter seu próprio aporte financeiro, seus próprios funcionários. Então, eu queria finalizar com os 13 editais que estão na praça. Ó. 13 editais que vão de pesquisa, inovação, centro de inovação, bolsa, premiação, colocação de empregos, tá? Parcerias público-privado. A nossa equipe, nós somos entes públicos, nós estaremos lá sempre aberto para vocês, porque a FAPESC não existiria se não houvesse vocês. Tá? Nós não somos nada se nós não tivermos mais alunos, mais ideias,
e mais incentivos. Essa é a vista que eu tenho da minha janela, tão depressiva, mas tudo bem. Muito obrigado pela gentileza. Agradecemos a palestra do diretor Amaury Bogo, o doutor Amaury Bogo, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPESC, que gentilmente aceitou o convite da universidade para estar aqui conosco nesta noite. Neste momento, então, convidamos a todos para estarmos acompanhando a apresentação dos trabalhos de comunicação oral, que inicia agora às 8h40 até às 9h30, na sala C1 a C11. Em seguida, a partir das 9h30 até as 22h, nos corredores dos blocos A a C, térreo e primeiro piso. Até mais, pessoal, os professores estão passando para avaliar os trabalhos.